Hoje eu vou derrubar esse mito de que o Japão ele é um país que não gosta de mulheres ou trata mal as mulheres. E aqui eu vou falar com o vídeo do Harry Potter e também como eu comemorei o aniversário aí no background. Mas, bom, bora para o tópico do vídeo. É bem comum você ver aí essas ativistas, né, falando como o Japão ele é opressor e é perigoso para as mulheres, porque de repente você pode estar andando e ser perseguido, e aí tem um abuso em trens, e que a mulher não pode trabalhar porque espera-se que elas sejam somente donas de casa e blá blá blá. Então, você tem toda uma narrativa construída aí por um certo lado político e eu quero falar um pouco o porquê disso ser um mito. Veja bem, o Japão, ele é um país que provavelmente, se não for o único, é um dos poucos que a mulher ela pode de repente sair, andar pelas ruas pela altas horas da noite, chegar ali 10 horas, meia-noite, uma da madrugada, ir para uma combine, fazer alguma compra ali, de repente dar uma volta no parque e tá literalmente tudo bem. Ela consegue fazer tudo isso sem ter que se preocupar. E digo mais, andando com o celular na mão, mexendo no celular, porque é assim, é mais fácil você de repente ser roubado, assaltado ou sofrer algum tipo de ataque andando em São Paulo de dia ao meio-dia, nas ruas da Paulista, por exemplo, do que de repente você ser assaltado ou sofrer algum tipo de ataque no bairro mais perigoso do Japão. Isso aí é garantido, você vê em dados essa diferença. Mas não, é um país hostil, como dizem certas narrativas, para as mulheres. Mas enfim, vamos prosseguir em outros mitos que a gente ouve, né? De que é um país perigoso, tão perigoso que quando a mulher ela está trabalhando e ela engravida e precisa pedir aquele período, né, licença maternidade para poder se afastar, aqui a mulher ela pode ter até um ano de licença maternidade, assim, por lei, e dependendo da empresa, ela pode ter extensão desse período. Eu já ouvi falar de mulheres que ficaram até 2 anos com licença maternidade. Eu não sei não quanto ao Brasil, hein? Eu acho que no Brasil você, eu não me engano, é uns 4 meses. Enfim, pesquisem, porque aqui eu achei que é um volume bem alto, eu fiquei surpreso com isso. Os homens, por outro lado, é só um mês. Mas enfim, tá bem. Eu tô sentindo as mulheres chorando por conta dessa opressão. Contei ironia aqui, meus caros. Mas bora lá. Aí você pensa, porra, mas e aí? A empresa ela não vai fazer nada, não vai ter nenhuma preocupação quanto a isso? Muito depende da empresa. Eu diria que no passado você poderia ter algumas situações complicadas, porém hoje existe. Acho que tem o equivalente ao sindicato do trabalho aqui, que acaba por proteger mulheres contra a demissão se o tópico for gravidez. Então, muito provavelmente você vai ter uma defesa, né? Caso você se enquadre nesse ponto. E existe também a questão das empresas quererem fazer bullying, né, para as mulheres que forem tirar esse tipo de licença. Sei lá, de repente a mulher volta ou vai ter que é, passar por bullying dos companheiros, do próprio chefe, porque ela ficou fora por um longo tempo e não sabe como lidar com o trabalho depois. Isso também é um outro caso que você tem uma proteção para esses casos específicos. Você pode entrar de repente com. Acho que é sindicato, a equipe que lida com legislação do trabalho. E aí você também pode descer o cacete na empresa. Então, você tem toda
um sistema de proteção à mulher para a maternidade, para situações que ela precisa se ausentar, sem ter nenhum peso na consciência por parceiros do trabalho, por conta de opiniões e bullying da vida. E digo mais, existem empresas que elas oferecem você modalidade para trabalhar um pouco menos que suas horas normais. Então vamos lá, se você estava trabalhando 8, 9 horas, depois que você se torna mãe, você pode trabalhar na modalidade de até 6 horas, se eu não me engano. Enfim, suas horas elas podem ser cortadas. Você pode literalmente usar a carta da maternidade para trabalhar menos horas que o normal. É opressor. O Japão é opressor, viu? O Japão é muito opressor, segundo a narrativa aí do certo, do certo lado político. Tem também a questão do sistema de saúde, né? Você pensa, porra, mas não é qualquer pessoa que tem filho no Japão. Mas você tem um sistema de saúde que, dependendo da região ou do bairro que você mora aqui no Japão, o governo ele te dá um sustento e um bom corte nos gastos com despesas médicas, consulta. Você vai ter mais consulta no caso de gravidez. E mesmo em, em clínicas específicas, eles podem oferecer certos procedimentos de graça se você for de fato ter uma criança. Como assim de fato? Porque às vezes você vai na clínica, faz exame, só que você não está exatamente grávida, mas se você diz, eu quero ter um filho, eles literalmente fazem o procedimento de graça com você. Não todos, mas alguns deles. E alguns deles já é uma boa bolada, meus jovens. É tipo, pelo menos R$ 300 para cima cada exame, procedimento que você vai ter que lidar durante a gravidez. E aí é um bom fardo sendo removido. Tem também a questão do transporte público. No transporte público você tem trens e metrôs que com vagão vago, com vagão só para mulher, então só mulher entra nesse vagão específico e aí fica um guarda lá falando que filtrando, né, para não entrar nenhum engraçadinho ali no meio. Infelizmente tem essa prática no transporte público. Eu sou contra o transporte público fazer esse tipo de coisa com o dinheiro do contribuinte. Eu acho que deveria ser uma iniciativa da iniciativa privada. E a iniciativa privada já deu essa cartada também. Eles também criaram esse tipo de vagão, o que eu achei bem bacana. Eu, assim, não curto que usem imposto para isso, mas quando parte de uma empresa privada fazendo isso, assim, todo apoio, o dinheiro é deles, eles que estão metendo grana para fazer esse tipo de coisa, então acho bem justo, eles que arquem com suas próprias ações. E você vê que a própria sociedade tenta dar essa proteção para a mulher, né? Essa área privada. Você tem também algumas leis, cara. Isso aqui é o mais louco, que acho que é uma das principais reclamações das mulheres, é tipo, tem um maluco que tá me perseguindo, tem um maluco que tá, de repente, como é que diz? Não é bulinando, mas são esses malucos que perseguem e, bem, tem uns que são mais agressivos, eles vão até local de trabalho e cometem alguns atos loucamente agressivos, como esfaqueamento e coisas do tipo. Mas, devido a esse tipo de caso, as leis aqui se intensificaram de uma maneira absurda. Por exemplo, tem uma lei no Japão chamada Lei de Controle de Stalkers. Eu não sei como que você traduz isso para o japonês, mas se você for pegar essa frase e traduzir para o japonês, você vai dar com uma lei que surgiu lá em 2000. E, cara, se você for ler no detalhe cada um dos itens, é uma loucura. Faz a lei Maria da Penha parecer brincadeira de criança.
principalmente na hora de você for iniciar um relacionamento. Por exemplo, é, é claro, vai se enquadrar o caso do cara tá seguindo a mulher repetidamente, tipo, o maluco vai doidão, fica ali na porta da casa da mulher e persegue ela até o caminho ao trabalho. Esse aí é o caso mais esperado que a lei vai cobrir. Então, você tem também, se a pessoa passar a fazer ligações obsessivas e mensagens excessivas. Então, pensa bem, você, o Betinha Miqueinha, sofrendo por amores, começa a mandar oi, tudo bem, e a mulher te mete nessa lei porque você está mandando mensagens excessivas. Então, você vê que tem algumas aberturas aí pra mulher te ferrar se ela for meio sem noção, né? E assim, tem casos de abuso nessa lei também, né? Infelizmente, mulher é mulher em todo canto. Mas para vocês verem que existe uma certa proteção aqui caso você de repente vá dar uma despertinho, né? Principalmente no caso de stalker. Esse excesso aqui de mensagens excessivas na lei eu já acho um pouco demais. Mas essa de você seguir igual um cara esquisitão, ir atrás de mulher dessa forma, eu já acho bem justo. Tipo, por que você vai ficar perseguindo mulher dessa forma? Se tem algo pra falar que fale algo logo na cara. Mas, cara, mensagem excessiva, isso aqui meio que foge um pouco do propósito da lei. Então, como assim mensagens excessivas? Por onde? É literalmente por todo tipo de comunicação de internet ou física. Física seria cartas ou bilhetes. E aí, internet seria e-mail, mensagem de aplicativo. Então, meu amigo, você tá ferrado se você de repente chegar no Instagram ali e começar a mandar um monte de direct para fazer um convite para date. Isso aí não vai rolar se você for o tipo que precisa insistir. Ela pode te colocar nesse tipo de lei. Mas enfim, voltando ao tópico de proteção, você vê que a mulher aqui no Japão, ela tá monstruosamente protegida. É literalmente um mito esse negócio de ai, que mulher é muito abusada, que não sei o que blá blá blá. Criar essa fanfic, né? Porque você tem uns malucão aqui. E por conta desses alguns malucões, você não dá a devida importância e ênfase para o que foi feito já em benefício das mulheres desse país. E eu acho que o único ponto aqui que é uma reclamação e que assim, é crime porque é roubo, né? É o roubo de calcinhas, que se a mulher deixa a calcinha no varal, você corre o risco do malucão chegar, pegar a roupa e sair correndo. E de fato isso existe. Mas porra, você mora num país onde literalmente tem secador dentro da casa. Tem uma paradinha que você liga e começa a sugar toda a umidade que tem no ambiente. Então existe a possibilidade de você secar a roupa literalmente dentro da casa. E não é só rico que tem isso. Qualquer casa aí de pé rapado tem a possibilidade de ter esse equipamento. Pois bem, esse é o vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, considere se inscrever no canal para mais notícias aqui do Japão. Fique à vontade nos comentários para adicionar algo a mais que eu esqueci ou simplesmente dizer se o Japão é realmente horrível para as mulheres. E mandem um joinha aí para fortalecer. Até o próximo vídeo.